Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar da TEDx Cranes. Hoje estou eu aqui, Alexandre Vaccari, e o nosso gerente de peças e serviços, o Ricardo Neto, e a gente vai ver mais para frente aqui, para quem já participou de várias vezes, aí vem os nossos avisos iniciais, e na parte dos avisos iniciais eu vou explicar como vocês vão interagir comigo e com o Ricardo, tá? Vamos avançar aqui com a nossa parte de avisos iniciais. Todos os webinars da TEDx, eles são gravados, tá, pessoal? No entanto, as pessoas que estão assistindo, elas não têm acesso ao microfone e também não temos acesso à câmera. A gente não consegue gravar nenhuma imagem de vocês e vocês também não conseguem falar conosco, tá? Então, todo o áudio e vídeo que é gravado é o nosso áudio e o vídeo que vocês estão vendo aqui pode ser a minha câmera ou pode ser a apresentação que a gente está fazendo, tá? Então, não corre nenhum risco de vocês terem nem imagem, nem som gravado de vocês que estão assistindo a apresentação. E isso se aplica a todos os nossos apresentações no web, aqui, todos os webinars. E esse webinar aqui também vai ficar disponível, depois vocês vão ver essa gravação e uma cópia da apresentação também para vocês descarregarem. Como eu disse já, né, os microfones e as câmeras estão desabilitados para vocês, mas tem uma maneira de vocês interagirem conosco, né? Na tela de vocês aí, ou do celular, ou do tablet, ou do computador, vocês vão ver que na parte superior lá tem esses dois balãozinhos com o ponto de interrogação. Se vocês clicarem aí, vocês vão para o nosso chat de perguntas, né? Então aí vocês podem tanto fazer perguntas como interagir, fazer algum tipo de comentário. E o Ricardo, né, o nosso gerente de peça e serviço, que eu mostrei lá no começo, na primeira transparência, ele vai interagir com vocês, ele responde as perguntas, ele pode ajudar vocês com qualquer dúvida ou comentário que vocês queiram fazer aí durante a apresentação. Então, pressionou lá o balãozinhos, né, com o ponto de interrogação, vocês vão vir para essa tela, aí aqui em Ask a Question, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar aqui o Ask a Question, né, e vão vir para, o sistema vai mandar vocês para essa outra página aqui, né. Aí nessa página, o que vocês têm que fazer, pessoal? Nessa primeira parte aqui na parte superior, mais escura, eu peço para vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês, por favor. E aqui na parte cinza vocês vão colocar a pergunta ou fazer o comentário. E por que eu peço para deixar o e-mail? O que acontece é que às vezes, se tem muitas perguntas, muitas interações, a gente não consegue responder todo mundo durante o espaço de tempo que a gente tem no final da apresentação, os 10 minutinhos lá de perguntas e respostas. Então, se alguma coisa não for respondida, a gente tem como entrar em contato com vocês através desse e-mail que vocês vão deixar aqui, tá? Então, nome e e-mail. Aqui nessa parte inferior mais clarinha, vocês vão escrever a pergunta ou o comentário e finalmente vocês vão apertar aqui o símbolozinho desse aviãozinho para enviar a pergunta para o Ricardo, né, ou o comentário para o Ricardo, e o Ricardo vai me avisar e a gente vai fazer as respostas, e o Ricardo também pode interagir com vocês, né, ele pode responder a pergunta diretamente para vocês aí pelo chatzinho, tá joia? Aqui os detalhes da nossa agenda, né? Tem as apresentações que a gente já teve, né? Agora em setembro, em português, a gente teve uma da transmissão ZF, utilizada nos nossos guindastes. A apresentação e o vídeo está disponível no nosso website. A gente teve uma da transmissão Dana, também o material está disponível lá no site do MyTEDx. Hoje, a gente vai falar do Lift Plan, que é a ferramenta para fazer planos de rigging, uma ferramenta gratuita que a TEDx disponibiliza, e no dia 22 a gente vai falar com o pessoal da INA, que vai estar participando da live com a gente, como convidados, e a gente vai falar de manutenção de rolamentos nos guindastes, né? A gente tem várias áreas dos guindastes onde a gente aplica os rolamentos, e a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção desses componentes. Aqui, pessoal, alguns contatos, né, para vocês falarem conosco, caso seja necessário. A gente tem o número 0800,
né? Uma ligação grátis, vocês podem ligar de qualquer lugar do Brasil para esse número. E no horário comercial, a gente sempre tem alguém lá que vai ajudar vocês com o que seja, dúvidas técnicas, orçamento de peças, orçamento de serviços, treinamento, uma dúvida sobre um webinar, como verificar, como assistir, calendário. Sempre tem alguém lá que vai atender vocês e ajudar vocês para sanar esses tipos de dúvidas. Outro canal é o nosso e-mail, do MyTEDx, mytedxla@tedex.com, igual, né, esse e-mail chega lá para o nosso pessoal do Contact Center, e o pessoal vai dar encaminhamento que for necessário nesse e-mail. Se for cotação de máquinas, eles vão passar para quem é responsável por isso, que vai responder para vocês. Se for alguma dúvida técnica, manual, o que seja, o pessoal vai dar encaminhamento, né? Então, aí também a gente recebe, obviamente, no horário comercial, o pessoal responde para vocês rapidinho. Fora do horário, sem problemas, no dia seguinte, o pessoal vai começar a olhar a caixa e dar o encaminhamento que for necessário à sua solicitação. Na página do MyTEDx, né, que está aqui, o www.mytedxcranes.com, vocês também têm o live chat. Então, novamente, no horário comercial, sempre tem alguém que fala com vocês aí através do live chat, igualzinho o que eu falei para o e-mail e para o 0800. Então, se vocês têm dúvidas técnicas, orçamento, o que quer que seja, vocês podem entrar em contato com a gente através do chat e sempre tem uma pessoa lá, um especialista que vai te ajudar com a sua dúvida através do chat no site do MyTEDx. E por último, a gente tem o aplicativo MyTEDx, ele está disponível iOS e Android. É só vocês descarregarem lá o aplicativo e vocês se cadastrem aí como clientes e vocês têm como entrar em contato conosco. Ali a gente coloca promoções, aviso de agenda de treinamento e tudo mais. Então é só entrar, é mais um canal que a gente tem aí agora para vocês entrarem em contato conosco. E aqui, esse QR Code, se vocês escanearem ele com o seu celular, ele vai levar vocês direto para o site do MyTEDx, ok? Aqui a gente tem nosso costumeiro presente nos dias de live, né, nos dias de webinar, que é o acesso ao nosso treinamento Mundo dos Guindastes. Então tá aí o endereço, pessoal, é só vocês entrarem nesse endereço e se cadastrarem, fazerem o registro hoje até meia-noite. Para todo mundo que faz o registro hoje, a gente libera um acesso gratuito para realizar o treinamento Mundo dos Guindastes, tá joia? Mas é só hoje, se vocês tentarem entrar amanhã, outro dia, o acesso não está liberado. Então, o acesso fica liberado somente nos dias que a gente tem os webinars. Então, hoje a gente tem, depois, semana que vem a gente tem novamente, mas em espanhol, mas ele fica aberto. Então, só ficar ligado na nossa agenda aí, a gente está sempre mandando os convites nas redes sociais, que vocês sabem os dias que a gente está com o e-learning aberto para receber inscrições gratuitas. Tá joia? E hoje, como a gente falou, o tema é o TEDx Lift Plan. Então, o que é o TEDx Lift Plan? O TEDx Lift Plan é uma ferramenta online para apoiar os nossos clientes, ou mesmo não precisa ser necessariamente um cliente, um curioso, alguém que trabalha com planos de rigger ou o que seja, a ajudar você a realizar ou preparar o seu plano de rigger, né? É uma ferramenta online, não tem nenhum custo para o usuário, é personalizável, a gente vai ver mais para frente, é compatível com celular e tablet, então vocês podem usar ela no computador, no seu PC, ou podem usar ela no tablet e celular, tá? Ela é disponível em 9 idiomas e a gente também tem elas em unidades métricas ou imperiais. Isso depende de como vocês estejam utilizando o equipamento ou como vocês queiram fazer o seu plano de rig. Normalmente aqui no Brasil, em unidades métricas. Então tá aqui, pessoal, o endereço do Lift Plan. Tá? Obviamente, como eu falei para vocês, a gente tem 9 idiomas aqui, né?
português, né, do Brasil, a gente não tem, mas vocês clicam aqui na bandeirinha de Portugal, em português, tá bom? Então, no primeiro acesso, vocês vão precisar fazer o registro, né, porque vocês vão ter que ter um login e um password. Mas o acesso é aqui nesse endereço aqui, tá? Então, no primeiro acesso, o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão ter que se registrar como usuários, né? Então, deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui está, então, clicando aqui em Register a New Customer, registrar isso como um cliente novo, ele vai abrir essa página, então você vai colocar aqui seu primeiro nome, sobrenome, a empresa onde você trabalha, cidade, o endereço, né, rua, caixa postal, CEP, país, o seu e-mail, um telefone e a sua profissão, né? O que vai acontecer, pessoal? Isso não é instantâneo. Normalmente no dia seguinte, vocês vão receber um e-mail com o seu usuário vai ser o e-mail que vocês cadastraram, e vocês vão receber uma senha provisória. Com essa senha provisória, vocês vão entrar no sistema pela primeira vez e vão modificar a sua senha, tá joia? Então, demora um pouquinho, como eu disse para vocês, normalmente um dia, né, no dia seguinte vocês devem receber o e-mail, e cuidado para ver se ele não vai lá para o seu lixo eletrônico ou para spam, né? Sempre dá uma verificada, se ele não caiu lá no lixo eletrônico ou no spam. Se vocês não receberem depois de 1 ou 2 dias, é só entrar em contato com a gente por um daqueles canais que eu apresentei no começo do webinar, que a gente vai verificar para vocês o que aconteceu, se está com algum problema, e liberar o acesso. Tá joia? Então, esse aqui é o primeiro passo para vocês utilizarem a ferramenta. Tá? Então, a partir do momento que vocês receberem o seu password, né? Então, vocês vão vir aqui colocar o seu e-mail, né, seu correio eletrônico, e aqui o password que vocês vão receber pela primeira vez, e quando vocês entrarem aqui, vocês vão modificar esse password para um password que seja que vocês vão preferir, tá? Então, quando vocês entram aqui a primeira vez, essa é a página inicial do Lift Plan, né? Então, a gente vai falar de menu por menu. O primeiro menu que eu gostaria de abordar com vocês é o menu de configurações. É lá que a gente muda a senha, é lá que a gente escolhe idioma, unidade de medida e outras coisas. Como eu disse, né, o sistema ele é personalizável. Então, a gente vai ver lá em configurações, que é esse menuzinho aqui que eu destaquei, o que a gente tem lá e o que a gente pode fazer. Está aqui o menu de configurações. Então, como eu já tinha explicado, a gente vai escolher idioma. Então, vou escolher aqui português. Vou escolher métrico. Vou escolher aqui métrico, né, ou imperial. Aqui a senha antiga, você vai com a senha nova. E uma coisa que é muito importante, pessoal, é sempre apertar aqui, ó, salvar configurações. Porque se vocês fizerem todas as modificações aqui e voltarem para a tela anterior, nada disso fica salvo. Então, vocês têm que entrar aqui em configurações, fazer tudo que vocês quiserem e salvar. E aqui, pessoal, como eu disse para vocês, além de você colocar o idioma, a unidade, mudar sua senha, aqui você pode colocar o logo da sua empresa. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante que quando a gente faz um plano de rigor, no final, o sistema vai gerar um documento com a espécie do nosso plano de rigor, né, feito. Esse documento ele sai com o logo da Terex no rodapé, mas ele pode sair com o logo da sua empresa. Então, aqui você escolhe o arquivo e carrega o logo da sua empresa. Então, no final, esse documento que sai, um PDF que você pode imprimir, mandar para o seu cliente, fazer o que você quiser, ele já sai com o logo da sua empresa. Então, é aqui que a gente faz isso. É uma das opções de personalização que a gente tem. E, mais uma vez, não se esqueçam que, depois de carregar o arquivo aqui, salvar. Porque se vocês carregarem o arquivo aí e esquecerem de salvar, quando vocês fizerem o plano lá de rigor, não vai sair com o logo da sua empresa. Tá joia? Então, esse aqui é o menu de configuração. Aqui ainda no menu inicial, qual é o próximo menu que a gente vai falar? É o menu frota, frota de guindastes. Por quê? Porque a gente vai ter todos os guindastes da Terex aí.
Mas o que é interessante, eu recomendo vocês a carregarem só os guindastes que vocês têm ou os guindastes que vocês estão interessados em fazer a simulação ou plano de rigger. Por quê? Porque se vocês carregam vários guindastes, demora muito tempo para ele fazer os cálculos, né? Porque a gente vai ver lá na frente que há maneiras de começar um plano de rigger. E uma delas é dar algumas informações iniciais e o sistema vai buscar os guindastes e as configurações que você pode utilizar para aquele trabalho lá que você colocou os dados, né? Por exemplo, a carga, o raio e tudo mais. E o que acontece? Se você tem muitos guindastes, ele vai procurar dentro de todas aquelas opções, todas as configurações possíveis de fazer o trabalho. Então, por isso eu recomendo que vocês não carreguem todos os guindastes de uma vez, tá? Então, vamos lá. Então, frota de guindastes. E aqui está, tá vendo, pessoal? Então, ele vai carregar aqui vários equipamentos, né? O que eu fiz, né? Eu, no caso aqui, selecionei 1, 2, 3, 4, são 5 guindastes, né? Selecionei um RT555, um RT45 e 45L, um RT100 e o Quadstar 1075L. Que, inclusive, quando a gente for fazer uma simulação aqui, utilizando a ferramenta propriamente dita, vocês vão ver que são só esses guindastes que eu tenho selecionado lá, tá? Então, aqui vocês vão selecionar os guindastes que vocês querem utilizar, ou para comparar, ou para fazer o plano de rigger, ou os guindastes que vocês têm na frota de vocês. Tá? Voltando aqui ao menu inicial, aí agora a gente tem o plano de içamento, né, o plano de rigger propriamente dito. Tá? Então aqui é que a gente começa a fazer o nosso plano de rigger. Né? E aqui nessa página o que mais a gente tem? A gente tem todos os planos que eu tenho salvos, então aqui vocês podem ver que eu tenho vários planos, né? São planos que eu fiz em apresentações ou fiz para mostrar para um cliente. Então esses planos ficam armazenados aí. E qual é a outra opção que você tem? Criar um plano de içamento, um plano de rigger novo do zero, né? Então você tem essas três, nessa página do plano de içamento, são as opções que você tem. Você pode começar um plano do zero, ou você pode escolher um dos planos que você já tem salvo e apertar aqui a setinha para avançar para o próximo passo de elaboração do plano de rigger. Tá? Quando você clica lá em um novo plano, o que vai acontecer? Você vai entrar aqui, né? Meus planos de içamento. E aqui você vai colocar, né? Por exemplo, qual é o nome desse plano? Por exemplo, aqui para a gente que está fazendo um webinar, eu coloquei um plano Webinar Lift Plan. Qual é o local do canteiro de obra? Né? Onde a gente vai fazer esse içamento, o guindaste? Onde a gente vai trabalhar? Eu coloquei aqui São Paulo, capital. Quando a gente vai começar e quando a gente vai terminar a atividade. Né? Qual é o cliente? Coloquei aqui Terex Latinoamérica e a minha empresa é a Terex Lift Plan. E aqui você pode colocar outras observações. Ah, vamos içar um pipe rack de 30 toneladas, você pode colocar um histórico, tudo isso vai sair lá no final, como eu estava explicando para vocês, que eu falei que isso no final é gerado um arquivo PDF, que a gente pode usar, pode mandar para o cliente, pode fazer o que quiser. Então, todos esses dados que a gente escreve aqui vão sair naquele plano, no plano final, né, nesse arquivo PDF. E aqui, pessoal, vocês podem definir como padrão. Ó. Se vocês clicarem aqui definir como padrão, toda vez que vocês carregarem e for iniciar um plano de rigger, um plano de içamento novo, esses dados aqui sempre vão já estar aqui pré-preenchidos. Tá joia? Aí, qual é o próximo passo? Depois que eu preencho tudo isso, eu venho aqui e avançar. E agora o que a gente tem aqui, pessoal? Os guindastes. Então eu posso, lembram lá do começo que eu mostrei que eu tinha selecionado apenas 4 modelos, né, de guindastes. Então estão aqui os 4 modelos que eu tinha selecionado lá, né. Então só esses modelos é que vão estar disponíveis para a gente fazer o plano de rigger ou fazer a simulação. Tá? Então se você escolher 5 modelos, quando você chegar aqui você vai ter 5 modelos para utilizar no seu plano, né? Ou vão estar disponíveis, né? Como eu disse, quando a gente chegar na parte de selecionar o guindaste, efetivamente, se você colocar lá raio e, por exemplo, carga, ele já vai te indicar
alguns equipamentos e algumas configurações. Então, pode ser que você escolha 5 guindastes aqui, mas na hora que você colocar as restrições, vamos chamar assim, né, que são os os dados, né, a carga, o raio, o sistema automaticamente vai tirar vai tirar os equipamentos alguns equipamentos que eles não cumprem aquela, vamos dizer assim, não cumprem os requisitos, né? Por exemplo, não tem capacidade suficiente para fazer aquele trabalho. Então eles vão desaparecer da seleção lá mais adiante. E aqui a gente pode ver se é uma tabela 360 graus ou uma tabela com patolamento assimétrico. No caso dos nossos RTs e dos Frana, a gente só tem, no momento, tabelas 360 graus. A gente tinha as tabelas com estabilizadores em modo assimétrico para uma outra linha de produto que a gente já não está mais fabricando. Mas nada impede que no futuro isso também esteja disponível para os guindastes RTs. O que acontecer é que se você só tiver RTs aqui, clicar aqui, você vai ver que vai sumir tudo isso aqui, não vai ter nenhum modelo disponível, porque, como eu acabei de dizer, para os guindastes RT a gente não tem essa funcionalidade disponível no momento. Tá joia? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Então, a partir do momento, escolhi que vai ser essa tabela de carga, vou trabalhar com esses modelos que eu faço. Mais uma vez, eu vou clicar aqui na setinha para continuar e a gente vai passar para o próximo passo. E aqui é a próxima tela que a gente tem no Lift Plan. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Você vê que eu tenho 4 guindastes, então a gente tem, aqui eu não estou mostrando a página completa, né, não dá para a gente ver tudo aqui na tela, mas são 25 páginas, então aqui já são configurações dos guindastes. Tá vendo? Aqui a gente tem RT45, lança principal, completamente fechada, tá vendo aqui a sequência, todas as seções fechadas, quanto a gente tem de contrapeso, quanto a gente tem de patola aberta, a tabela de carga é 360 graus, né? É igual para todos os lados. Aqui eu tenho o raio mínimo e o raio máximo para essa configuração. A altura mínima e a altura máxima na ponta da lança e a carga máxima para essa configuração. Né? Então, aqui são 25 páginas com N configurações. Né? No caso, a gente tem aqui 290 configurações diferentes. Então, são 25 páginas e essas 290, então tem mais ou menos 10, um pouquinho mais de 10 configurações por página. Né? Então, aqui vocês vão ter todas as configurações disponíveis para fazer para essa seleção que a gente fez de equipamentos. Né? E para agora selecionar o equipamento e a configuração, a gente tem duas maneiras. A gente pode buscar por parâmetros, que a gente fala, como eu estava explicando para vocês. Eu posso pôr aqui um raio. O raio é, por exemplo, 8 metros. Se a gente colocar 8 metros aqui, o que vai acontecer? Essa configuração aqui, já vai desaparecer. Por quê? Porque o raio máximo dela é de 7 metros. Então, conforme a gente for colocando condições aqui, vão diminuir o número de configurações disponíveis para fazer aquele trabalho. Então, aqui eu posso colocar raio, posso colocar carga e posso colocar altura. Então, de acordo com os dados que eu coloco aqui, pressionando Enter, o sistema vai recalcular e vai aqui eliminar algumas configurações ou vai adicionar configurações de acordo com aqueles guindastes que a gente escolheu na página anterior. Tá joia? E a gente tem outra coisa que é escolher a configuração direto do equipamento. Então a gente pode escolher modelo, qual é a configuração, qual o ângulo máximo, quanto de contrapeso, qual a configuração de estabilizadores. Então a gente também tem essa opção, a gente escolher direto qual é o modelo e qual a configuração que a gente quer. Novamente, o que o sistema vai fazer? Vai recalcular e vai eliminar as configurações que são diferentes da configuração que a gente escolheu aqui, ok? Então, são essas duas maneiras que a gente tem para avançar com o nosso plano de rigger, né? Então, a gente escolheu os equipamentos, agora a gente vai dar as condições e o sistema vai, novamente, fazer uma seleção dentro dessas configurações iniciais que a gente tinha, baseado nos equipamentos que foram escolhidos na página anterior, para fazer uma redução, e aí a gente vai escolher finalmente uma configuração qualquer. Aqui no exemplo, olha lá, pessoal, o que eu fiz? Eu coloquei 8 toneladas, perdão, 8 toneladas de carga. Então, olha o que aconteceu, né? Então, eu selecionei 8 toneladas, pressionei Enter.
vocês vão ver que, lembra, na página anterior a gente tinha 25 páginas, agora a gente já caiu para 19. Por quê? Porque provavelmente algumas das configurações que a gente tinha aqui, elas não suportavam 8 toneladas. Então, se reduziram o número de opções que a gente tinha. E também vocês vão ver que então a gente diminuiu o número de páginas e, obviamente, também diminuíram o número de configurações que a gente tinha disponível, tá? Então, só colocando aqui uma condição, a gente já viu a modificação aqui das opções possíveis que a gente tem disponíveis para fazer o trabalho. E agora, pessoal, agora já aqui mostrando uma página melhor aqui para a gente conversar exatamente sobre os dados. Eu acabei já adiantando um pouquinho, mas vamos lá, ó. Então, a gente já viu que isso aqui é o número de páginas que a gente tem, né, de páginas como essa. Aqui o número de configurações totais. Então, se eu quiser pular de uma página para uma próxima, para ver mais configurações, o que eu faço? É aqui na setinha. Aqui na setinha eu pulo para o próximo menu. E próximo menu. E em cada menu, ou cada página dessa, a gente vai ter uma série de configurações que a gente pode escolher. E quando eu pressiono aqui, né, pessoal, o que eu faço? É escolher uma das configurações. Perdão, aqui já é para passar para a simulação. Se eu quiser passar para a próxima página, é aqui em cima, tá? Então aqui eu passo, pressionando aqui, eu passo para a página 2, 19, pressionando mais uma vez, página 3 e assim sucessivamente. E se eu pressionar esse aqui, eu vou direto para a última página, lá para a página 19. Uma vez que eu escolhi a configuração, eu vou clicar, né, como aqui, selecionei a configuração, eu vou pressionar aqui a setinha para avançar para o próximo menu. No caso aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu selecionei esse daqui. Então, eu selecionei um RT45, só lança principal, a lança completamente fechada, que a gente vê, é um equipamento que tem 3 seções de lança, né? Então, ele tem aqui as 3 seções fechadas, e com as 3 seções fechadas, a gente tem 9,8 metros, é o comprimento de lança, tá? Então, aqui a gente tem as patolas, né, qual é a configuração da patola, a tabela de carga é 360, o raio 3 metros mínimo e o raio máximo 7 dessa configuração. A altura máxima, altura mínima, perdão, 6,8 metros e a altura máxima 11,5 metros. E a carga máxima dessa configuração, 45 toneladas. Avançando, né, aqui apertando a setinha, como eu tinha explicado para vocês, o que vai acontecer? Eu chego à simulação. Então, lembra lá que eu tinha colocado 8 toneladas, então aqui a gente tem 8 toneladas. O raio, nesse momento, são 3 metros de raio. O ângulo da lança é 62,7 e a superestrutura está a 0 graus. Isso quer dizer o quê? Aqui é a parte para andar, a direção para frente do guindaste, né? Então, a lança está virada para trás. Então, para trás a gente chama de 0 graus. Então, se a lança tivesse para cá é 90, se a lança tivesse para lá 180 e se a lança tivesse para cá 270. Então aqui 0 graus. No caso, nessa configuração a capacidade máxima é 45 toneladas. Eu estou içando 8 toneladas, então eu estou utilizando 17,8% da capacidade da máquina, que essa bandeirinha ela indica o quanto você está usando, né? Essa aqui é aquela barrinha que a gente tem nos guindastes. Se eu vou chegando para cá, cada vez mais eu vou estar utilizando até que eu chegue a 100% da capacidade do guindaste. Aqui o que a gente tem, pessoal? A gente tem qual é a pressão ou a carga que a gente tem em cada um dos estabilizadores. Então, nesses dois aqui, a gente tem 3,9 toneladas em cada um desses dois. E nesses dianteiros aqui, a gente tem 4,3 toneladas. E esse número vermelho aqui, pessoal, ele indica o quê? Qual é a máxima carga que a gente vai ter num estabilizador dentro da tabela de carga. Então, na pior situação, nessa configuração, a gente chega a 4,3 toneladas num estabilizador. Então, a gente já está na pior condição que a gente tem aqui para essa configuração, tá? A gente vai ver um pouquinho mais à frente algumas condições. Aqui o que eu fiz, pessoal? Olha lá, ó. Eu coloquei aqui 45 graus. Isso quer dizer o quê? A lança aqui, né? Na transparência anterior, no slide anterior, a gente viu, ó, 0, a lança está aqui, ó. Então, 45 graus, ele vai girar em sentido horário para esse lado aqui, ó. Então, 90, como eu tinha falado para vocês, é bem aqui, ó, perpendicular ao chassi da máquina.
Então 45 é mais ou menos aqui, é o que acontece, olha lá. Eu coloco 45 aqui e pressiono Enter. Olha aí. O que acontece, pessoal? Então aqui, olha lá, ó. Aqui a gente está com a carga quase passando com a lança praticamente sobre o cilindro do estabilizador. Então veja lá, ó, a gente tem 9,3 toneladas, que é a capacidade, ou a carga máxima que a gente tem nesse estabilizador aqui. Pode olhar, pessoal, o que aconteceu? Como eu girei e coloquei a carga para lá, aqui a gente diminuiu o esforço que a gente tinha nesse estabilizador, né? Diminuiu a carga. Olha lá, ó. Então a carga que a gente tem agora é 6 toneladas só, e a máxima 9,3. E de novo, olha lá o que acontece, pessoal. Se eu estou girando para cá, ó, eu estou jogando mais carga desse lado. Então, esse estabilizador agora está com 5,7 e aquele que do outro lado, né, no outro extremo, né, diametralmente oposto aonde a carga está só com 3,1 toneladas. Então, a gente vê aqui como o peso ou como a carga vai mudando aqui de acordo com a posição do guindaste. Tá joia? O que eu fiz, pessoal? Eu agora baixei a página, né? Aqui a gente não tá vendo só o detalhe mais ou menos da simulação, mas o que mais a gente tem nessa página? A gente tem aqui, por exemplo, detalhes, né, do guindaste, qual é o modelo, qual é o número da tabela de carga, qual é a quantidade de contrapeso e assim sucessivamente. Então a gente tem toda a configuração, né, um resumo da configuração que está sendo utilizada, e aqui a gente tem um extrato da tabela de carga, né? Por exemplo, 3 metros, que é o raio mínimo, e 7 metros, que é o raio máximo. No começo da apresentação, eu mostrei que a primeira configuração, que foi a que eu escolhi, tinha um raio mínimo de 3 e um raio máximo de 7. Então, aqui você tem um extrato, né, um pedacinho da tabela de carga do equipamento. Tá? E, finalmente, né, como eu estava explicando para vocês, quando a gente terminar de fazer tudo isso, a gente pode imprimir essa simulação, né, esse plano de rig. E aí vocês vão ver que tem aqui esse iconezinho do imprimir. Então eu vou aqui, eu fiz já um plano de rigger e deixei salvo aqui para vocês verem esse plano de rigger aqui. Então ele vai carregar um arquivo PDF com essa... Aqui está. Então, lá, plano de içamento. E aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, ó, eu carreguei esse logo aqui, é o logo de um distribuidor da Terex, creio que na Costa Rica, se não me equivoco. E aqui você consegue colocar o logo da sua empresa. Então, lá naquela primeira página de configurações, onde eu mostrei para vocês, vocês conseguem carregar o logo, e aí aqui vai aparecer o logo da sua empresa. Então, plano de içamento, lembra, tudo isso eu já carreguei lá inicialmente, olha lá, Webinar Lift Plan, São Paulo Capital, a data, eu posso, ali no começo, eu não mostrei para vocês, mas em mais detalhes eu posso colocar qual é o número do cliente, contato, e-mail, eu posso colocar mais dados lá, né, para ficar mais rico aqui o plano. Aí outras informações, lembra, eu coloquei lá apresentação webinar. Aqui a configuração do equipamento que a gente está usando e como exatamente com essa posição que a gente colocou lá, 45 graus. Então a gente tem uma vista de planta do guindaste, né? A gente tem a pressão ou a carga em cada um dos estabilizadores, a carga no momento, e qual é a carga vermelho, a carga máxima que ele poderia atingir sem sair de dentro da tabela de carga. Aqui uma vista lateral, né, mostrando que ela está 45 graus, e aqui a barra indicando o quanto a gente está utilizando de capacidade do equipamento. Então, estamos utilizando de novo 17,8% das 45 toneladas, e isso são 8 toneladas, que é o que a gente tem içado agora. E, novamente, aqui a gente tem um extrato da tabela de carga. E aqui sempre fica aparecendo o logo da Terex, né? Então, o logo da Terex e aqui o logo de vocês. Como eu disse, a gente lá na página de configurações pode configurar o Lift Plan para, quando for imprimir aqui o plano de içagem, o plano de içamento, o plano de rigger, ele vai sair com o logo da empresa de vocês. Tá joia? Então, esse aqui é um plano que eu já tinha feito. E agora o que a gente vai fazer é abrir o Lift Plan e ver como ele funciona efetivamente. Então, a gente vai abrir aqui o Lift Plan, vamos aguardar a nossa internet aqui para ver se está
sei se eu apertei direitinho mesmo aqui. Aqui não. Agora foi. Agora vai, pessoal. Agora sim. Não, peraí. Esse ainda é o... Acho que está na próxima transparência. Só um segundo. Imprimir. É isso mesmo, eu me equivoquei. E agora sim, vamos fazer um plano de içamento. Só um segundo, que ele está carregando. Aí está. Então aqui a gente já tem o lift plan, né, pessoal? Eu vou logar com o meu usuário. Como eu mostrei para vocês, né, aqui a gente tem todo o plano de içamento. Eu vou clicar aqui no novo plano só para vocês verem mais alguns detalhes. Então vamos lá. Webinar TEDx. Vamos agora fazer em Cotia, São Paulo. O plano vai ser feito hoje, a atividade vai começar hoje, a atividade vai terminar hoje. O cliente vai ser de novo a TEDx Latin América. E eu posso colocar aqui, a minha empresa é a Alexandre Lift. E aqui, pessoal, vocês podem, como eu falei para vocês, colocar mais o número do cliente, né? Cliente 001, o nome da pessoa de contato, Ricardo Neto, telefone XXXX, e e-mail ricardo@terex.com, por exemplo. Teste, teste aqui, pessoal. Então vamos lá, a gente avança. Agora, os meus guindastes, lembra que eu expliquei para vocês? Aqui eu vou escolher quais os guindastes vão trabalhar. Eu vou deixar os mesmos que já estavam. E aqui aquele detalhe que eu expliquei. Se você clicar aqui, pessoal, lá, não aparece mais nada. Por quê? Porque esses modelos, eles não contam com esse opcional. Vamos voltar aqui. Então, seguem aqui os mesmos guindastes que a gente já tinha visto na apresentação. Vou avançar e vou fazer exatamente a mesma simulação, tá? Então, um raio de 8 metros, uma carga de 5 toneladas. Beleza, pessoal? Olha lá. Então já diminuiu aqui 19. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Na apresentação eu tinha escolhido essa primeira configuração, agora eu vou escolher uma configuração diferente. Com a lança aberta, tá? Que aí a gente vai ter um raio diferente, raio mínimo de 3 e raio máximo de 18. Então, agora eu vou avançar. E aqui a gente está, pessoal, olha lá, ó. Vou colocar aqui, a gente não está utilizando nada, por quê? Porque a gente não colocou carga nenhuma, então eu vou colocar 5 toneladas. Pressionei Enter, olha lá então, pessoal, para essa configuração aqui, a gente está utilizando 41,7% da capacidade do guindaste, que são 12 toneladas, nessa configuração que a gente está aqui, tá? Aqui a gente tem a pressão nos estabilizadores, a 9,9, e o máximo que a gente pode chegar aqui é de 11,9 toneladas. Lá em cima a gente está com 800 quilos só, e a máxima também são 11 toneladas. Então agora eu vou girar novamente, só que agora eu vou colocar 90 graus, pessoal. Olha lá, então 90 graus, está aqui. Olha aí, então a gente tem agora 9,2 toneladas e 10,3 aqui nesses dois estabilizadores, 900 quilos nesse estabilizador aqui e 1 tonelada nesse estabilizador. Que nem eu falei para vocês, apertando aqui a gente vê mais detalhes, né, da tabela de carga e aqui, ou da configuração, perdão, e aqui a tabela de carga. A gente, para imprimir agora, para gerar aquele PDF que vocês viram, a gente pode apertar aqui, né, pressionar aqui, ou a gente pode vir aqui em imprimir. E aí vocês vão ver. Está gerando o PDF. Aí está, pessoal. Então aqui gerou o PDF.
Lembra lá, Ricardo Neto, olha aí, aparecem mais detalhes do cliente que eu preenchi agora. Teste, olha lá, 90 graus, né? Exatamente essa simulação que a gente está fazendo. E agora aqui eu resetei e aparece o logo da Terex, porque eu resetei lá nas configurações para que tivesse o logo da Terex e não mais aquele logo que a gente viu na apresentação da ICP. Tá joia? E aqui agora eu posso fazer o download, posso imprimir, posso fazer o que eu quiser com o meu plano de rig. Tá joia? Então, pessoal, só voltar para nossa apresentação. Ó. Pum. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. E agora a gente abre aí, a gente tem uns 5, 10 minutinhos para eventuais perguntas ou dúvidas. Tá? Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. E estamos à disposição aí de vocês se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida. Muito obrigado, Alexandre. Ótima apresentação. Até o momento a gente não tem nenhuma pergunta, mas a gente está aberto para as perguntas, então vamos aguardar mais um pouquinho. Perfeito, perfeito, obrigado. Bom, acredito que não temos perguntas. Podemos fechar esse webinar, Alexandre. Muito obrigado novamente. Obrigado a todos mais uma vez. O vídeo desse webinar e a apresentação vão estar disponíveis na página do MyTerex mais tarde, hoje ou no mais tardar amanhã de manhã. Então, mais uma vez agradeço e a gente está disponível para qualquer dúvida, qualquer questão. E nos vemos no próximo webinar aí daqui 2 semanas, ou semana que vem em espanhol. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.